você, boa noite. Estamos aqui mais uma vez. Essa aqui é o nosso último encontro do ano. E este ano nós aprendemos muitas coisas e realizamos muitas coisas dentro de uma vida espiritual, uma experiência íntima com Deus. E aqui nós vamos fazer o encerramento deste ano, mais uma vez falando sobre aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que é o nosso Senhor. Amém? Que você possa se colocar no lugar de adoração, concentrar o seu coração na presença dele. Buscando adorar aquele que nos amou primeiro. Nós te adoramos, Jesus. E qualquer coisa que nós fizermos para tentar justificar o teu amor para conosco será em vão. Porque é impossível tentar justificar a graça. Temos a fazer é nos entregar na tua presença, deixar de lado o nosso orgulho e aceitar o teu amor como uma dádiva, como uma graça, e assim nós teremos intimidade com o Senhor. Nós te adoramos. Paz, Pai da eternidade, Deus conosco, nós te adoramos, queremos sentir a tua presença, queremos contemplar a tua face, queremos te dizer que tu és lindo, Senhor, lindo, Senhor. Eu quero a tua presença, Senhor. Que o Senhor é aquele que sempre foi, sempre é, para sempre será. Nós te adoramos, Jesus, Redentor nosso, Salvador nosso, vida nossa. Confiamos em tua presença, confiamos na tua voz, na tua palavra, no teu amor. Confiamos na tua verdade, porque nós cremos que a tua palavra é a verdade, porque só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Confiamos em ti, Deus, e sabemos que, assim como diz na palavra, que o Senhor sempre existiu antes de todas as eras, o Senhor sempre existirá. E a esperança que nós temos, a certeza que nós temos em nosso coração, é que estaremos contigo por toda a eternidade, na tua presença, no lar celestial, te dando glória. Glória à tua presença, glória ao teu amor, glória à tua face, glória ao Pai eterno, glória ao Espírito. Te adorando, te adorando, te adorando, te adorando, te adorando, te adorando. Oh, maravilhoso Senhor, Senhor da glória, Senhor Jesus, amado do meu coração, meu amigo, meu Senhor, meu Deus, dou tudo
sentir, de experimentar essa presença tão gloriosa. Eu te adoro. A ti toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Sim, Deus, eu te adoro. Maravilhoso. Grande, 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 grande. Jesus, vencedor de todas as coisas. Eu te amo. Amado Deus. Eu te amo. Sim, eu te amo. Muito obrigado. Amém? Amém. Estamos hoje, segundo o calendário cristão, no dia de Natal, para comemorar o nascimento de Jesus. Hoje, 25 de dezembro de 2022. 2022 anos que Jesus veio à Terra. E a pergunta que eu faço para você é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Muitas pessoas falam quem é Jesus e no Natal, assim como na Semana Santa, mostram-se várias faces ou várias características de Jesus e várias interpretações e várias definições. Mas a minha vida mudou, a minha perspectiva sobre vida terrena e sobre vida eterna, ela mudou no dia que eu me fiz essa pergunta: quem é Jesus para você? Jesus, ele tem várias características, várias manifestações da personalidade dele, vários exemplos de quem ele é, e nós vamos ler alguns desses exemplos aqui. Mas durante toda essa mensagem, essa palavra, o que eu quero que você fique se perguntando é: quem é ele para mim? Porque nós estamos vivendo em dias em que existe um Jesus institucional, um Jesus distante, um Jesus de altar, um Jesus de igrejas, um Jesus de fotos, um Jesus longe. E esse Jesus longe, ele não serve. Esse Jesus longe, ele não vai conseguir entrar no teu coração e mudar quem você é. Ele não vai conseguir trazer para você o entendimento de quem ele é e daquilo que ele quer proporcionar para você. Esse Jesus distante, ele jamais vai conseguir trazer a revelação no teu entendimento de tudo aquilo que ele conquistou na cruz, de tudo aquilo que ele realizou. Mas quando você abre a porta, quando você o convida, quando você entra num lugar secreto, quando você busca a presença dele, aí ele se revela para você. Como que ele vai se revelar para você? Dentro da sua necessidade. Dentro daquilo que é o maior vazio dentro de você. Para começar a falar sobre Jesus e para a gente entender quem é Jesus, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 9. Vamos começar por aí. Nós vamos ler 2 capítulos hoje e ficar conversando sobre esse Senhor, sobre essa pessoa, sobre esse amigo, sobre esse Deus, sobre esse Salvador, sobre esse ser que é a própria manifestação do amor, o amor em pessoa. Quando o profeta Isaías ele teve a revelação sobre Jesus,
ele descreveu isso no capítulo 9. Sobre quem seria esse Jesus que viria. Essa profecia aqui no capítulo 9 de Isaías não é sobre o povo de Israel, é sobre Jesus. Aquilo que ele viria a ser. E ainda que ele use algumas comparações com a situação de Israel naquela época, até porque a visão de Isaías ele era limitada dentro daquilo que ele enxergava, que o Espírito Santo mostrava a ele e o que eram as circunstâncias dele naquela época. Hoje nós podemos entender claramente como ele fala a respeito de Jesus. Isaías capítulo 9, versículo 1, diz assim: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na colheita e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a bota com que andava o guerreiro no tumulto da batalha, e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e se firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isaías profetizou sobre o nascimento daquele que seria o maior de todos os nascimentos. Maior mesmo do que o nascimento ou a construção, a formação de Adão. Aquele que mudaria todas as coisas. E uma das primeiras coisas que a gente precisa entender sobre Jesus é que quando Jesus nasceu, quando Jesus foi formado no ventre de Maria, ali não foi o surgimento dele. E esse é um problema que muitas pessoas entendem, que assemelham Jesus à nossa condição. Todos nós surgimos no momento da fecundação. No momento da fecundação, nós nos tornamos uma pessoa. E ali nós vamos desenvolvendo o feto e depois nascemos e vivemos na terra e somos eternos. Seja para morte eterna, destruição, isolamento, escuridão eterna, ou seja para a glória eterna com Deus. Mas a partir do momento que nós somos concebidos, nós somos eternos. Jesus, ele já era eterno. Ele sempre existiu. Então, quando você pensar em o nascimento de Jesus, não pense que ele surgiu naquele momento em que o anjo falou com Maria, dizendo assim: ó, agraciada, bem-aventurada, em ti nascerá aquele que irá... Como é que diz o texto lá? Bem-aventurada
Esqueci agora. Bem-aventurado o ventre do teu filho. Quando o anjo veio falar com Maria, não foi porque Jesus surgiu naquele momento em que o Espírito Santo veio fecundar o óvulo. Na verdade, o Espírito Santo veio trazer Jesus para dentro do óvulo. Porque ele sempre existiu. E o melhor lugar para a gente ter a noção de que ele existiu é quando nós lemos em João. E eu quero que você abra esse texto. João 1, o Evangelho de João, capítulo 1. E João, assim, com muita clareza, ele trouxe para nós o entendimento sobre Jesus. João, capítulo 1, versículo 1, ele começa dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando é que ele fala aqui no princípio? A fundação do mundo. Se nós formos para Gênesis 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E nós encontramos que no princípio criou Deus Pai, os céus e a terra. O Espírito de Deus, que era o Espírito Santo, pairava sobre todas as coisas. E disse Deus: Verbo, palavra, haja luz. O mesmo Jesus que nasceu do ventre de Maria é o mesmo Jesus que estava lá na criação do mundo e que sempre existiu antes de todas as coisas. Entenda, sempre existiu o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E isso não é uma hierarquia, eles são um. Eles se completam. Eles tornam um Deus. E ele estava no princípio com Deus. Ele estava lá. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito, tudo é feito, tudo está sustentado, tudo foi criado por intermédio da palavra, por intermédio do Verbo, por intermédio de Jesus, que sempre existiu. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Disse Deus: haja luz, e houve luz. A luz estava nele, a vida estava nele. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Não tem como as trevas prevalecer contra Jesus. Não aconteceu enquanto ele estava na terra. Não aconteceu enquanto ele foi ao inferno. E agora que não vai acontecer mesmo, porque ele está sentado à destra do Pai. Versículo 10. O Verbo estava no mundo. O Verbo estava no mundo. O que João está dizendo aqui? Aquele que criou todas as coisas, que sempre existiu, estava andando sobre a terra. O mundo foi feito por intermédio dele, lá atrás. Através de Jesus o mundo foi criado. Mas o mundo não o conheceu. E aí nessa parte, o mundo não o conheceu. Eu volto a fazer a pergunta: quem é Jesus para você? Porque quando ele fala ao mundo, ele fala àqueles que estavam em trevas. O povo que estava nas trevas, ele não se refere só a uma nação, não se refere a uma região, ele se refere ao mundo. Todos que estavam nas trevas, como nós lemos em Isaías, viu grande luz. Só que o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Quando fala que veio para o que era seu, ele não estava se referindo aos judeus. Ele estava se referindo à humanidade, ao mundo. Ele veio para o mundo, ele veio para ser a luz do mundo, mas o mundo não o recebeu. O mundo o
rejeitou. Assim hoje também o mundo rejeita ele. Mas todos quantos o receberam, nós, eu e você, que nós recebemos Jesus, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, nós cremos no nome de Jesus. Amém? Aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, não foi um nascimento carnal, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Quando nós recebemos Ele, quando Ele nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus, nós não nascemos mais da carne, nós nascemos então do Espírito, nascemos de Deus. E o Verbo, que é a palavra, que é Jesus, Ele se fez carne, Ele se encarnou. E aí essa é a palavra que eu quero acentuar aqui. Ele sempre existiu. Sempre existiu. Ele sempre foi, sempre é, sempre será. Jesus está fora do tempo. Mas esse verbo que sempre existiu, ele se encarnou, ele se fez carne, ele veio habitar num corpo de carne. Ele foi formado no ventre de uma mulher, sempre existiu. E aí nós vimos a sua glória. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. E nessas passagens nós vemos tantos exemplos, tantas características de Jesus, de quem Ele é. Mas quem Ele é para você? Quem é Jesus para você? Para você entender isso, você precisa perguntar o seguinte: como Ele se apresenta para você? Eu fiz aqui algumas apresentações de Jesus. Só que quando eu falo de Jesus, eu entendo que Ele se apresentou para mim de uma maneira. E uma das características para mim que mais influenciaram foi Ele se apresentou para mim como um amigo. Eu me sentia só no mundo. Me sentia deslocado do mundo. E Ele se apresentou a mim e falou assim: você não está só, eu sou teu amigo. Eu vou estar com você todos os dias, até o fim da sua vida aqui. E estaremos juntos na eternidade. Eu sou seu amigo. Para alguns Ele se apresenta como Salvador. Eu estava preso, eu estava encarcerado e Ele me libertou. Para outros Ele se apresenta como uma cura. Eu estava enfermo e Ele me curou. Para outros Ele se apresenta como a alegria. Eu estava triste e Ele me trouxe alegria. Como que Ele se apresenta para você? Como que Jesus tem se apresentado para você? É importante você ter essa percepção, porque isso vai fazer com que você comece a identificar quem é Jesus para você. É uma relação pessoal, é uma relação íntima, é uma relação próxima. E eu quero trazer para você aqui hoje essa diferença, não do Jesus longe, não do Jesus de altar, não de um Jesus de templos, de estrutura, não do Jesus de instituição, não do Jesus teológico que você fica lendo e estudando sobre ele, de um Jesus real, de um Jesus próximo, de um Jesus dentro de você, de um Jesus que se relaciona com você, desde que você queira. E como é que você vai saber identificar isso? Segunda pergunta: qual a parte de você que ele preenche? Qual é a sua maior dificuldade nessa vida hoje? E na vida nós passamos por diversas dificuldades. E eu descobri que em cada uma dessas dificuldades, Ele me preenche de uma maneira diferente. Em cada uma dessas necessidades, Ele vem preencher ela. Então qual é a sua maior necessidade hoje? A sua necessidade de hoje é de um amigo? Não existe melhor amigo do que Ele. A sua necessidade hoje é de uma enfermidade, você está com enfermidade, você precisa de uma cura?
Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas nós fomos sarados. Ah, porque você passa por dificuldades financeiras, você é pobre, você não tem nada. Nós conhecemos a graça de Jesus, que mesmo sendo rico, por amor de nós, se fez pobre, para que na sua pobreza nós fôssemos enriquecidos. Qual é a sua necessidade? Ah, eu estou depressivo. Na presença do Senhor, a tristeza salta de alegria. Entenda, dentro da sua necessidade, você identifica qual é aquilo que você precisa, aquilo que é vazio dentro de você hoje, aquilo que é a sua frustração, aquilo que é a sua dificuldade, ele vai lá, ele vai preencher. Só que isso é pessoal, é íntimo. E hoje eu tenho entendido e tenho percebido como se torna necessário nós termos essa relação com Jesus. Porque existem muitas igrejas, existem muitos ministérios, existem muitas doutrinas, existem muitas falas, existem muitos homens que agregam multidões. E o que eu percebo e me entristece muitas vezes em igrejas, e na maioria das vezes em igrejas muito grandes, é que as pessoas elas estão lá, elas fazem aqueles rituais, elas cumprem todos os protocolos religiosos, mas elas não têm um relacionamento com Ele. E aí é uma resposta muito vaga e muito comum quando você pergunta assim para uma pessoa: quem é Jesus para você? A pessoa responde: ah, Ele é tudo. Mas tudo é muita coisa. É tudo. A maioria das respostas desse tudo, quando você fala assim, identifique uma coisa dentro desse tudo, as pessoas não acham. Por quê? Porque esse tudo é mais uma resposta automática que já está impregnada na mente das pessoas. Ah, quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Ah, é tudo. Ele é tudo. Mas para você, para a sua necessidade, dentro das suas experiências com Ele, ache uma característica e me diga quem Ele é para você. Aí as pessoas não conseguem responder, ficam enrolando, ficam perdidas. Por quê? Porque não conseguiram desenvolver uma experiência com Ele. Não conseguiram desenvolver uma característica de Jesus, não conseguiram se relacionar e não conseguiram identificar quem Ele é. Nenhuma coisa, e Ele é tanta coisa, realmente Ele é tudo. Sempre existiu, sempre foi, o Senhor da Glória, tá, tudo isso é Ele. Mas na sua relação íntima e pessoal, quem Ele é para você? Na sua relação próxima, quem Ele é? Como é a sua intimidade com Ele? O que Ele é para você? E aí eu posso até perguntar, com qual nome Ele se identifica? Qual é a característica de Jesus que é mais marcante na sua vida? E aí nós podemos pegar várias das características dele. E eu listei algumas aqui, para que você possa identificar nele alguma característica que vá fazer com que você se aproxime dele. Porque você vai identificar a sua necessidade, você vai identificar essa característica em Jesus e você vai então se relacionar com Ele dentro dessa necessidade. Isso encaixa, isso muda muita coisa, isso limita as ações de Deus para a sua necessidade. Quando a gente começa a identificar isso, quando a gente começa a perceber de uma maneira mais simples, mais pontual, fica mais fácil a nossa relação com Ele, porque a gente vai se relacionar com Ele dentro de algo mais específico, que pode variar com o tempo. Jesus pode uma característica e depois você descobre outra característica e depois você descobre outra, porque são infinitas condições de quem Ele é. E aí se a gente for voltar para o texto de Isaías, quando fala sobre Ele, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Maravilhoso Conselheiro. Só no maravilhoso já é uma coisa tremenda. Quem é Jesus para você? Ah, Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Ele se mostrou para mim de uma forma tão grande, uma luz brilhante. E acho que quando Paulo perguntaram quem é Jesus para você,
Paulo disse, ele é maravilhoso, ele se apresentou para mim como uma luz que estava mais clara do que o sol de meio-dia em Damasco. E olha que o sol naquela região é forte. Ele é maravilhoso. Porque Paulo viu Jesus. E aí, se colocarmos no texto de Isaías, maravilhoso conselheiro. Você está precisando de conselhos? Você está precisando de uma orientação para a sua vida? Você está precisando de orientação para as coisas que você tem a fazer na vida? Deixa eu dizer para você, Jesus é um maravilhoso conselheiro. Maravilhoso. Você pode se sentar com ele num lugar a sós e pedir assim, Jesus, me orienta, me dá uma palavra, porque ele é a palavra. E o Espírito Santo traz essa orientação para você e traz esse conselho. E vai ser um conselho maravilhoso, porque ele é maravilhoso conselheiro. E se você precisa dessa característica, ele se torna para você o maravilhoso conselheiro. Deus forte. E esse forte, ele pode embarcar em muitas coisas. Ele pode ser o forte no sentido de fé, de manter firmeza. Ele caminhou até aquela cruz. Ele carregou aquela cruz pesada sobre os ombros. Ele suportou os pregos nas mãos. Ele suportou a lança no seu lado. Ele suportou o escárnio. Ele suportou tapa na cara. Ele suportou as coroas de espinhos. Tem mais força do que isso? Você acha que tem mais força do que isso? Pois ele suportou o inferno, literalmente. Ele venceu sobre todas as coisas. O nosso Deus forte. Se ele venceu todas essas coisas, e ele falou assim como eu venci, vocês também vencerão. O que nos faz andar desesperados na vida se ele venceu todas as coisas para que nós fôssemos, através dele, mais que vencedores? Então, se você se sente um derrotado hoje, você se abraça com ele e fala assim, Senhor Jesus, eu preciso da sua força, porque o Senhor é o Deus forte. Só que você não vai perceber essa força em Deus se você não estiver próximo dele, se você não estiver abraçado com ele, se você não tiver uma relação íntima e pessoal com ele. Pai da eternidade. A todos aqueles que creram nele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Qual é a característica de Deus mais importante em nós? A característica de sermos eternos. Isso vem desde que Adão e Eva começaram a se reproduzir. Todos são eternos, só que existe a morte eterna. Existe a vida eterna. E ele é o Pai da vida eterna. Ele é o Pai da eternidade. Então, se você tem na sua cabeça aquele entendimento de que a vida ela é passageira, algumas pessoas elas têm uma percepção mais fácil, mais clara sobre isso. De que as coisas da vida, as coisas que nós fazemos aqui, nascer, reproduzir, crescer, morrer, ficar velho, comprar coisas, vender coisas, coisas que se estragam. A gente consegue perceber essa passagem do tempo e a gente sabe que ninguém fica para semente. Todos vamos passar dessa para outra vida. E quando a gente tem essa percepção da limitação da vida na Terra, a gente tem essa percepção de que esse tempo é limitado, de que as coisas elas não ficam aqui para sempre. E pode ser que venha na mente uma sensação de, poxa, depois que morrer, o que, que vai acontecer? Eu vou deixar de existir? Como muitos acreditam, eu vou reencarnar, eu vou fazer o quê? Aí ele vem para nós e se apresenta como o Pai da eternidade. Ele vem para nós e fala assim, olha, eu morri naquela cruz para que você tivesse a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Ele é o Pai da eternidade.
Se Deus é o Pai de todas as coisas, Jesus se torna para nós como Pai da eternidade, porque foi através da morte dele que a eternidade nasceu em nós. Pai é aquele que cria, Pai é aquele que faz as coisas acontecerem, Pai é aquele que gera. E ele gera a eternidade dentro de nós para quê? Primeiro, para dar certeza no nosso coração de que ele tem tudo sob controle, de que essa vida aqui ela vai acabar, mas nós temos já a vida eterna garantida. Isso traz uma paz, um descanso. Pão da vida. Jesus falou assim para os judeus que questionaram ele: os vossos pais comeram do maná no deserto e morreram. Eu sou o pão da vida. Quem comer de mim jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta terá vida eterna. Então muitas vezes nós temos fome de algo espiritual. Muitas vezes nós temos fome, necessidade de ser preenchido, de ser alimentado por algo que nos sustente. E esse sustento é o pão da vida, que é o Jesus. Jesus, ele é o teu alimento. Se você sente no seu coração essa necessidade, esse desejo, essa fome insaciável por algo que transcenda a vida, a única coisa que preenche esse vazio, que nos alimenta, é o pão da vida. Se esse vazio ele se encontra no seu coração, Jesus ele preenche com esse pão, o pão vivo que desceu do céu e que morreu naquela cruz, que deu a vida por nós, para quê? Para que nós fôssemos alimentados dele. Ele foi partido por nós, para que nós fôssemos alimentados por ele. O verbo, a palavra. Quando fala o verbo, eu lembro que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Quando eu escuto o verbo, e na tradução aqui é logos, o verbo de Deus, quando Deus disse haja luz, houve luz, e João fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, por causa do verbo. Se você tem necessidade que algo seja criado em sua vida, Deus ainda é o Deus Criador. E sempre será. Ele não criou só o mundo lá no começo, em Gênesis. Ainda hoje, o verbo está presente e o mesmo poder criativo de Deus está em Jesus, que é a palavra, que é o verbo. Então você pode usufruir, você pode se relacionar com ele de maneira que quando você falar assim, em nome de Jesus, algo novo possa surgir. Quando nós entendemos quem Jesus é como palavra, quem Jesus é como o verbo de Deus, nós entendemos que todas as coisas podem ser criadas. Quando nós cremos dessa maneira, nós descobrimos que tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Basta que a gente confie e utilize, fale. Disse Deus, haja luz e houve luz. E nós podemos aplicar isso na nossa necessidade, confessando a palavra. Seja numa enfermidade, seja numa necessidade, seja numa tristeza, seja no que a gente precisar. Nós podemos utilizar a palavra, confessando com a nossa boca. E uma vez que nós confessamos com fé, aquilo surge. Aquilo é criado, porque o mesmo poder criativo de Deus está em nós através de Jesus. A palavra está perto de ti, na tua boca, Paulo escreveu, e essa é a palavra da fé que pregamos. A palavra da fé é Jesus, o verbo de Deus. Rei dos reis. Rei dos reis. E aí, muitas pessoas acham, os estudos teológicos, acham que quando fala rei dos reis, é porque ele é o rei de todos os reis da terra. Jesus, ele não é rei dos reis do mundo. Porque os reis do mundo estão no mundo. E o mundo jaz no maligno. Só que nós somos feitos reis e sacerdotes. Nós somos o reino de Deus. Nós somos os reis. Ele nos fez reis.
E nesse reinado, onde é o reino de Deus, onde nós somos herdeiros com Ele, co-participantes da natureza divina, Ele é o rei e nós reinamos em vida através dele. O que quer dizer reinamos em vida? Quer dizer que nesta terra, através do poder do Espírito Santo, através de Jesus, através da comunhão com Ele, nós podemos andar como reis. E como é andar como reis? Andar sem necessidade nenhuma, andar de forma em que nós possamos entender que nós somos filhos de Deus. Que a natureza e que a herança de Deus está em nós. E que nós podemos desfrutar disso aqui na terra. E quando eu falo desfrutar disso, eu não estou falando de riquezas físicas, materiais. Eu estou falando de uma condição no coração de alegria, de satisfação, de realização. Uma postura interna que nos faz reis. Quando você entende que você é rei, você pode não ter nada. Mas a sua postura de rei, ela continua. E aí, muitas vezes, nós que somos filhos de Deus, temos tudo, só não temos postura de rei. Não andamos como tal, não sabemos reivindicar as coisas que não são nossas, não sabemos tomar posse daquilo que é nosso. E andamos mendigando as coisas sobre a terra. Andamos mendigando cura, mendigando prosperidade, mendigando alegria, mendigando paz. Filhos de Deus, eles andam em paz. A certeza de que o meu Pai, o Senhor da Glória, Ele nos tem dado todas as coisas, Ele tem tudo sob controle. Isso traz uma confiança, um descanso no nosso coração, quando nós entendemos que nós somos reis e que Ele é o Rei dos Reis. Esse é o entendimento que Jesus, à medida que você tiver comunhão com Ele, pode preencher o teu coração. Outra característica, sumo sacerdote. Essa é uma das que eu mais gosto nele. Quando eu vim entender Jesus como sumo sacerdote, o que um sumo sacerdote faz? Na lei de Moisés, ninguém poderia entrar no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote. Sumo quer dizer o superior, aquele que é superior a todos os outros sacerdotes. Então o sumo sacerdote, ele entrava além do véu, e ele fazia sacrifícios pelo povo. Ele era aquele que conseguia levar as petições e os pecados e as falhas do povo até Deus para que fossem perdoadas. Então, quando ele saía de lá, as pessoas estavam livres dos seus pecados, estavam perdoadas. No que Jesus morreu naquela cruz, o véu do templo se rasgou, o sacrifício que se fazia, tudo aquilo perdeu sentido. Sacrifício de ovelhas, sacrifícios de pombas, aquelas coisas que faziam em relação ao templo, deixaram de ser necessárias, porque ele abriu a condição para que nós pudéssemos entrar direto, espiritualmente falando, do nosso coração até o coração de Deus. Ou mais do que isso, ele abriu a condição para que o Espírito de Deus viesse habitar dentro de nós, e no lugar de ter um templo físico, uma estrutura, uma casa, o Espírito Santo ele veio habitar em nós. E aí, uma vez que ele habita em nós, nós temos a condição de ter um relacionamento íntimo com ele. O Espírito Santo veio do céu, através de Jesus, habitou em nós, para que, quando nós fechamos os olhos, nós podemos então ser transportados até a presença do Pai. Ou seja, o caminho ficou aberto, o Espírito Santo veio para que nós pudéssemos ir. E isso é constante, nós temos livre acesso ao Pai. E quem proporcionou isso para nós? Quem proporciona o acesso ao Pai é o sumo sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote das nossas almas. Ele abriu o caminho. Ele foi a ponte para poder a gente passar por ele sobre esse abismo de morte que havia. Que havia não, que há. Um abismo de pecado que há. Ele se coloca como ponte, nós passamos por ele. E uma vez que nós passamos por ele, nós temos então acesso ao Pai, ao Senhor da Glória. Ele proporcionou isso. Ele é o sumo sacerdote. E por que isso é tão importante para mim? Porque eu
fui criado na igreja, mas eu tinha aquele Deus distante, aquele Deus longe, aquele Deus de rituais, aquele Deus em que eu tinha que pagar penitência, aquele Deus em que eu não tinha proximidade com Ele. E quando eu entendi esse Jesus como sumo sacerdote, Ele me pegou pela mão e falou assim: eu vou levar você para ficar no colo do Pai. Você vai ficar comigo no colo de papai. Você vai ficar comigo deitado lá. Eu te dei essa condição. Vem, me pegou pela mão e me levou. E eu senti o afago de Deus. Eu senti o Deus Pai. Eu senti próximo de Deus. Ele proporcionou isso para mim porque eu precisava de um pai espiritual. Eu precisava dessa comunhão. Eu precisava entender que Deus não estava lá longe, sem se importar comigo, só olhando de longe. Eu sou Deus, não me misturo com ninguém. Não, esse não é o nosso Deus. Ele é um Deus amável, Ele é um Deus afável, Ele é um Deus que abraça, Ele é um Deus que está junto. E quando nós entendemos isso, que Jesus proporciona isso para a gente, nossa, isso muda muita coisa, porque a presença dEle em nós é o Espírito Santo, é Jesus nos trazendo e nos levando. Eu não sei bem direito se a gente vai ou se Ele vem, mas mantendo essa comunhão com Deus, que já é o prelúdio, que já é o início de tudo aquilo que nós vamos vivenciar com Ele por toda a eternidade. Sumo sacerdote. Poderia falar a noite toda sobre isso. Sobre Jesus, nosso sumo sacerdote. Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus está relacionado ao sumo sacerdote. Por quê? Porque para que houvesse essa condição de rompimento do acesso, para que Jesus fosse a ponte, era necessário um sacrifício definitivo. E Jesus ele se colocou como esse sacrifício. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer naquela cruz, para ser o Cordeiro de Deus. Então, quando nós pensamos em Jesus como Cordeiro de Deus, Ele é aquele que, através da sua morte, Ele apagou, Ele limpou todos os meus pecados. Todos. Os que eu cometi, os que eu cometo e os que eu cometerei. Todos os meus pecados foram apagados em Jesus. Eu sou salvo, eu sou purificado nele. Ele me purificou. Quando? Quando eu entendi a condição de pecador e dei a minha vida para Ele. O sangue dele, o sangue do Cordeiro de Deus veio sobre mim e me purificou de todo pecado. E João fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando nós pensamos em Cordeiro de Deus, nós pensamos em purificação. Se sua vida hoje é carregada de pecados, se você olha para dentro de você e encontra uma multidão de coisas sujas que você praticou, se você olha para dentro de você e vê podrice, vê sujeira, e vê um lamaçal, um emaranhado de bagaceira, Jesus, através do sangue dele, como Cordeiro de Deus, ele limpa você. Ele deixa você alvo mais que a neve. Branco, branco, branco. Ele deixa você limpo, purificado. Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Presente, próximo, junto. Quem é Deus para você? Não, Ele é Deus presente. Quem é Jesus para você? Não, Jesus para mim Ele é Emanuel. Ele está presente. Eu sinto a presença dEle constantemente, do meu lado, dentro de mim, sobre mim, ao meu redor. Eu sinto que Ele está aqui. Isso é Emanuel. Esse é o Jesus, Emanuel, o Jesus que está conosco o tempo todo. E essa presença, o sentir essa presença, o acreditar nessa presença, só é possível quando nós buscamos sentir essa presença. Aquele que busca, acha. Se você não busca, se você não quer sentir a presença de Jesus, você não vai sentir nunca.
Advogado. Advogado pode ser semelhante ao Cordeiro de Deus, no sentido de que nós estávamos carregados de pecado, nós estávamos condenados ao mundo. Ele veio e falou assim: não, você não vai ficar condenado. Eu vou advogar por você. Como? Eu vou advogar de uma maneira que nenhum advogado na terra faz. Eu vou assumir a sua pena. Eu vou assumir a sua culpa. Não, eu vou ser condenado no lugar dele. E ele foi condenado no nosso lugar. Ele é o advogado que foi condenado no lugar do cliente. Por quê? Por amor. Porque ele quis. Porque ele nos amou de uma maneira tão intensa. Ele advoga. Aí ele chega diante de Deus hoje e fala assim: não, ele não vai ser condenado. Ainda que você olhe nele e enxergue pecado, o meu sangue purificou. A minha morte na cruz deu a ele o livre acesso à sua presença. Minha morte na cruz, eu vou advogar aqui a causa dele. E o pleito que eu faço é o seguinte: eu morri naquela cruz para que ele tivesse acesso. Então ele não tem condenação nenhuma. A condenação dele foi apagada. Agora ele pode entrar no Santo dos Santos e dormir tranquilo no colo do Pai. A rocha. Você sente que sua vida está desestabilizada? Você sente que você está num mar revolto? Você sente que você não tem estabilidade, você não tem segurança, você não tem firmeza? Jesus é aquela pessoa em que você pode colocar os pés e dizer assim: aqui eu estou seguro. Jesus é aquela rocha em que nós entramos nele. Jesus é o esconderijo do Altíssimo. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansa. Jesus é esse esconderijo. A presença dele vem para nós como um lugar seguro, um lugar onde eu sei que eu não serei atingido. Que 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido porque eu estou firmado sobre a rocha. E ele fala: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem sábio que edificou a casa em mim. A casa sobre a rocha. Veio a tempestade, bateu com ímpeto contra aquela casa e ela não caiu. Se você acha que a sua casa está titubeando para cair, se você acha que você está frágil, você acha que você não tem fundamento, se você acha que você não tem sustentação na sua vida, firme os seus pés na rocha. Encontre em Jesus a rocha, que ele seja para você a rocha. E quando alguém perguntar para você assim: quem é Jesus para você? Você vai dizer: Jesus é a rocha onde eu firmei os meus pés. O caminho, a verdade e a vida. Eu poderia destrinchar aqui os três e fazer só uma pregação de 40 minutos, 50 só sobre cada uma dessas características. Mas para resumir e para finalizar, foram poucos os exemplos que eu peguei sobre quem é Jesus. Eu peguei aqui 14 exemplos, mas tem inúmeros. Existem inúmeras características dele. Mas ele é o caminho. E essa eu gosto porque ele foi enfático em dizer assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai, ou ninguém vem ao Pai a não ser por mim, sou eu. Jesus, ele assumiu a condição, ele era humilde, ele era modesto em relação a que ele era, mas nessa hora aqui não teve humildade, teve modéstia. Ele foi bem realista em dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Não existem caminhos, nenhum deles levam ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ter acesso ao Pai a não ser por mim. E esse por mim quer dizer que significa nós estarmos com Ele, nós entrarmos nele, nós nos relacionarmos com Ele, nós termos nele um amigo, nós termos nele aquela pessoa que dentro de nós vai nos trazer a revelação da vida eterna, vai nos trazer a revelação do Pai, vai nos trazer a revelação da verdade, vai nos trazer a revelação da vida eterna.
Só Ele faz isso, só Ele faz isso, só Ele faz isso. Quando nos relacionamos com Ele. O caminho. E quando eu me refiro a Ele como caminho, eu me refiro que Ele é o caminho. E eu lembro quando Ele fala assim, eu sempre fui, sempre serei, eu sou o alfa e o ômega. Ele é a porta, Ele é a ponte, Ele é o caminho, Ele é o fim. E quando você entra na vida em Deus, até quando você chega na eternidade, tudo passa por Jesus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. E quando eu falo todas as coisas, eu falo as coisas no céu, na terra e embaixo da terra. Tudo existe por causa dele. E o maravilhoso é entender que tudo existe por causa dele, todas as coisas foram criadas por ele, ele é o verbo, ele é todas essas coisas, ele pega tudo isso e consegue condensar para se identificar a nós dentro da nossa necessidade, para se relacionar conosco dentro daquilo que nós precisamos. Ele fala assim, eu sou tudo o que você puder imaginar, mas o que é que você precisa agora? Eu sou todas as coisas, eu sempre estive em todos os lugares, mas agora, o que é que você precisa? E aí eu lembro de Pedro, quando precisou de um amigo, Jesus caminhou com ele na praia, conversando com ele de uma maneira muito simples, como um amigo. Eu lembro de Paulo, quando precisou de uma revelação de um Deus maravilhoso, porque ele não conhecia, dele se mostrou para ele com o sol, mais forte do que a luz. Desculpe, se apresentou para ele como uma luz mais forte do que o sol. Troquei as bolas. Todos aqueles na Bíblia que precisaram de um Jesus dentro da sua necessidade, ele se mostrou. Ainda que ele tivesse várias outras facetas, várias outras características, várias outras qualidades, mas ele se apresenta para você dentro da sua necessidade. E aí eu volto a perguntar agora, quem é Jesus para você? Quem ele é? É um Deus distante ou é um Deus perto? É uma palavra teológica ou é uma palavra de vida? É só um Deus que morreu naquela cruz ou ele é o seu sumo sacerdote? O Cordeiro de Deus? Uma palavra qualquer ou ele é para você o maravilhoso conselheiro? Dentro da sua necessidade, dentro daquilo que você precisa, Jesus se apresenta para você, para que através dele você tenha vida. Afinal de contas, ele é a vida. A vida estava nele. A vida era a luz dos homens. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele veio para nós. Quando eu falo os seus, é cada pessoa nessa terra. Mas as pessoas não receberam. Mas a todos aqueles que o receberam pessoalmente, que o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus. Nele. Porque dele, para ele, por ele, são todas as coisas. Amém? Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos. Agradecemos ao Senhor por tua presença em nossas vidas. Agradecemos ao Senhor por tua glória manifesta em nós. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nós te adoramos. Nós te glorificamos. E nós queremos cada vez mais sentir a tua presença e estar contigo. Nós agradecemos por tudo que nós temos vivido na tua presença. Te agradecemos por teu Espírito Santo em nós, por tua palavra, por tua vida. Nós te agradecemos, Senhor. Te louvamos. E queremos cada vez mais aprofundar na tua presença, aprofundar no teu amor, buscando cada vez mais ter experiências contigo. E nós oramos por todos aqueles que têm escutado essa mensagem, que eles sintam o desejo de buscar a tua presença e possam cada vez mais aprofundar em ti
e ter experiências com o Senhor, e possam identificar dentro do coração deles quem o Senhor é. E eles possam ter cada vez mais revelações das multicaracterísticas que o Senhor tem se apresentado a nós. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Esse é o nosso último encontro do ano, tá? Porque é o último domingo do ano. Teremos um recesso de alguns dias de férias, mas estaremos sempre prontos para trazer uma palavra de conforto, uma direção àqueles que enxergarem Jesus em nós e nos pedirem a razão da nossa fé. Amém? Deus te louvado na sua vida e um feliz ano novo e um 2023 cheio de graça, verdade, unção e presença de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.